Então, se por um lado o investimento em prevenção é fundamental, o combate também é outra etapa, outro eixo super importante da gestão do risco de incêndios florestais. Isso é especialmente desafiador em regiões remotas como a APA da Cafuringa. Até as brigadas oficiais chegarem na região, muitas vezes o fogo já está instalado e se alastrou. Mas a APA da Cafuringa tem experiências locais muito interessantes, inovações sociais, especialmente no âmbito da organização da própria população local, que forma brigadas e outras formas de combate do fogo, que pela proximidade e pelo conhecimento do terreno, torna muito mais efetivo o combate, especialmente dos incêndios quando eles estão no seu início. O fogo, ele é uma coisa muito assustadora. Pelo menos quando você vê árvores queimando, eu fico desesperada na maioria das vezes. Mas a ação dos brigadistas em prol da proteção dessas árvores que estão estagnadas, enraizadas e não podem sair daquele lugar, e o resultado de ver que, tipo assim, um movimento conjunto de levantar junto o abafador e descer junto e apagar uma linha e aquela árvore do outro lado vai estar de boa, isso traz uma identidade e uma comunhão, eu acho que é isso. Não estou romantizando dizendo que apagar fogo é interessante, não estou falando do trabalho do brigadista. O brigadista não existe só para apagar fogo. O brigadista tem a função de conservação, monitoramento, de pesquisa. É um trabalho que a gente chama de profissão do futuro. Porque quando você pensa que a gente precisa preservar cerrado, manejar, reestruturar, restaurar, quem vai fazer isso não é o brigadista. Mas eu acho que a gente chegou nesse lugar assim, de todo mundo querer, de alguma forma, entender um pouco do assunto. As mudanças climáticas estão ajudando a gente a ficar cada vez mais, ter mais facilidade de engajar com a comunidade, As brigadas são locais, elas talvez não tenham ido morar para se tornarem brigadas voluntárias, mas elas se tornaram brigadas voluntárias porque estão morando juntas, estão ali convivendo nesse mesmo espaço e entendem a importância desse território e a importância de combater e prevenir esses incêndios. Porque é um sistema, um negócio parecido com guerra mesmo, assim, A gente usa estratégias de guerra, de combate, de se movimentar no terreno, de dividir, agrupar, tal, fazer a divisão dos recursos, pessoal, de equipamento e conseguir planejar os ataques lá de uma forma eficiente, Hoje somos 4 brigadas, uma em Planaltina, uma em Sobradinho, uma no Córrego do Ouro e aqui do Lago Oeste. A gente chama de brigari, porque a gente também sempre associa o brigadista ao gari, Porque são essas funções essenciais que estão ali mantendo a saúde coletiva em vários aspectos e que são tirados de... O brigadista, ele não tem nenhum reconhecimento legal, ele é uma função que é contratada como um serviço esporádico de 6 meses, temporário, sem nenhum tipo de apoio. Agora está indo para o 2º ano que eu faço parte da brigada, mas eu vejo muito bem a comunicação. Todo mundo se comunica, todo mundo tenta ir no mapa, marcar o ponto, manda foto, se solidariza, às vezes está na cidade trabalhando, deixa o serviço, vem. Então assim, o pessoal é muito unido mesmo, muito preocupado, e isso faz toda a diferença, A união faz a força, aquele velho ditado. Essas brigadas voluntárias, elas fazem a diferença, porque muitas das vezes os órgãos ali, o efetivo é pequeno, E não é só essa região, tem várias outras regiões para atender, e quando chega para atender o efetivo é pequeno, o local é de difícil acesso, não tem conhecimento da área. Então assim, você tem quem conhece a área, você tem quem sabe ali o local que está pisando, o local que está levando, para evita acidente. Um elemento interessante que surge nesse contexto local, nessa iniciativa de base, é justamente a integração do conhecimento tradicional, de treinamento e de tecnologias modernas. Nós temos, no caso das brigadas comunitárias da APA da Cafuringa, uma união entre aplicativos de mensagem, plataformas tecnológicas como o Suindara, que foi desenvolvido pelo Instituto Cerrados, que permite monitoramento em tempo real por sensoriamento remoto dos focos de incêndio, e, ao mesmo tempo, essa capacidade, essa inteligência territorial da comunidade se organizar e chegar num curto espaço de tempo e com conhecimento adequado para poder controlar esses focos de incêndio ainda no início, evitando que o fogo se alastre por um território maior. A prevenção, ela é o principal caminho para a gente conseguir ter resultado. A primeira coisa que a gente tem que ter é o acero. Tem que ter um corte que se faça para, caso o fogo chegar, a gente consiga dar um combate ou
no mínimo retarde o fogo, porque dependendo da intensidade não há acero que segure. Segundo, a gente precisa ter pessoas que saibam utilizar os equipamentos. Terceiro, a gente precisa de pessoas que conheçam o território. Aí dessa maneira, tanto os nativos como os ecovileiros são fundamentais para poder encontrar o melhor caminho para poder dar o combate. E o principal, a gente precisa antecipar o que vai acontecer. Suindara, ele é um sistema que ele, a partir dos satélites da NASA e do INPE, ele cruza os dados, ele tem um mapa da APA da Cafuringa e ele consegue, a partir de dados de focos de calor, ele mandar a mensagem a partir de aplicativo de mensagem, avisando onde, intensidade, fotografia. Dessa maneira, as pessoas elas avisam no grupo de WhatsApp, que a maior parte das pessoas estão, quem está mais perto vai lá checar se a informação é verdadeira. Sendo verdadeira, a pessoa já dá um primeiro combate e já aciona as brigadas ou, dependendo do caso, até os bombeiros. O principal é que, desde que a gente tem as brigadas, desde que a gente tem o Suindara, a gente consegue apagar os focos de fogo com muita velocidade. E isso economiza muito dinheiro para a comunidade, porque a gente deixa de perder os nossos canos, a gente deixa de perder as nossas casas e a biodiversidade ela não é queimada, os bichos, a água, as nascentes, mas também a sociedade, porque na medida em que um helicóptero, um avião, um agrupamento não tem que se deslocar da cidade para poder apagar esse incêndio, quanto que a partir da nossa presença ali a gente não economiza para a sociedade, para o Estado, de uma maneira bastante objetiva. Então a dimensão econômica da participação e presença das ecovilas, dos vilarejos ecológicos, dessas brigadas, ela é fundamental ser reconhecida, porque dessa maneira a gente gera uma economia para toda a sociedade, para além dos benefícios dessa água que de alguma maneira vai chegar para todo mundo.